Saudade de Guaracá. Boa noite. Quem gostaria de começar? Eu. Oi, meu nome é Wesley e eu já estou há 3 dias sem surtos. Eu sei que é o meu primeiro dia aqui e eu quero contar a minha história para vocês. Só que antes, os médicos e psiquiatras me chamam de esquizofrênico. Mesmo que eu não acredite nessa falácia, eu tenho a impressão leve de que tem 200 pessoas me assistindo. Mas é leve, tá? É leve. E às vezes elas riem de mim. Agora eu escutei. De novo. Mas eu não gosto de ficar na psiquiatria, eu não gosto mais. Porque agora eu conheci psicólogos. Agora eu conheci psicólogos. Mas eu quero contar a história dos psicólogos da minha vida. Quando eu era pequeno, eu fui num psicólogo e saía monstros debaixo da minha cama. E eu tinha medo desses monstros, e minha mãe me levou no psicólogo, ele falou, minha mãe, várias coisas, ele falou várias coisas, e aí, um dia ele falou para minha mãe para cortar as pernas da cama. E aí os monstros sumiram, aquele dia. Mas o monstro era muito astuto, ele era muito esperto, eu fui crescendo, né? Ele foi crescendo. E o monstro, ele ia para todos os lugares da minha casa, ele foi debaixo da mesa de comer, e aí eu falei assim, eu fui crescendo, né? Eu mesmo fui lá e cortei as pernas da minha mesa de comer. E depois eu cortei tudo que tinha lá em casa, porque o monstro ia para todos os lugares, então lá em casa tudo cortado. Aí passou um tempo, eu agradeci o psicólogo porque tudo passou, porque o monstro não ia mais embaixo das coisas lá em casa. Só que passou um tempo e veio um outro tipo de monstro. Sendo um outro tipo de monstro, eu fui em outro psicólogo. E aí eu cheguei para ele e contei essa história de que eu tinha cortado tudo, as coisas lá em casa, de que era cortado, né? Mas resolveu. E aí ele falou assim, se você não tratar, ele falava com essa voz assim, parece o Gandalf do Senhor dos Anéis. Se você não tratar isso de maneira profunda, os monstros sempre vão se manifestar. Eu falei, entendi. Mesmo que seja um outro monstro, Depois eu fazer alguns desenhos, algumas coisas assim, e analisar uns desenhos estranhos que ele falava, o que quer dizer isso aqui? Eu não entendia nada, mas eu sempre falava alguma coisa. Ele falou assim, o monstro está saindo do teu armário. Eu falei, que bruxaria é essa? Eu não tinha falado para ele de onde que o monstro estava saindo. É lógico que o monstro não foi páreo para esse psicólogo, ele tinha poderes. Depois, passou o tempo, os 2 monstros sumiram, eu cresci e eu tomava alguns remédios, mas eu comecei a encontrar os 2 monstros na rua e parecia que eles estavam fazendo planos para me atacar. Aí, lógico, eu fui atrás da psicologia de novo. A psicóloga me fez entender que era para mim conviver com os monstros. Certo dia, ela me fez uma chamada dinâmica imaginária. Acho que a imaginária é só para ela, porque eu vi tudo. Eu vi passar por uma gruta assim, e aí ela mandou, né? Mandou passar por uma gruta e ver a luz. Aí eu fui até a luz, só que quando eu saí da gruta tinha mais 5 monstros que me acompanharam. Aí eu falei, não adiantou. Aí ela foi me ajudando a aceitar as minhas escolhas e aceitar que eu tinha escolhido passar pela gruta. E eu comecei a conviver com os monstros, ela me fez aceitar os monstros, né? E aí eu comecei a conviver com eles. Só que hoje eu estou aqui, nessa psicóloga que cuida da família, porque vocês sabem como é uma família, né? Tem um monstro que está usando drogas,
tem outro que bate na mulher. Aí eu tô nessa psicóloga da família, né? Pra ver se ela me ajuda. Mas eu queria lembrar de uma outra que eu passei antes de vir aqui, que ela me surpreendeu. Porque quando eu fui algumas vezes nela, um dia ela falou que era para colocar uma cadeira vazia do meu lado e que eu ia conversar com os meus monstros. Eu falei, graças a Deus você enxerga. E foi isso. Muito obrigada, Wesley, pela sua colaboração. Quem você